Confesso que, apesar de nunca ter tido grande fé na justiça portuguesa, eu não esperava esta decisão. Mas parece que o tribunal acaba de dar razão à comunidade cigana que apresentou queixa contra André Ventura e que exigia a retirada dos cartazes que diziam que os ciganos têm que cumprir a lei. Portanto, vamos ver a notícia da SIC Notícias e por cada dia extra de demora que o Chega tenha a retirar os cartazes, são 2.500 euros de multa, segundo percebi. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, o tribunal já decidiu, André Ventura vai ter que retirar os cartazes sobre os ciganos. O tribunal deu razão às 6 associações de ciganos que instauraram uma ação contra os cartazes de André Ventura. O candidato tem agora 24 horas para retirar os cartazes ou terá que pagar 2.500 euros por cada dia que permaneçam afixados e por cartaz. Portanto, não é por dia todos os cartazes, é por cada cartaz. Eu acho que é um precedente bastante grave. Nós estamos a abrir aqui um precedente para um Estado orwelliano em que aparentemente nem a liberdade política dos candidatos é respeitada para expor a mensagem que eles quiserem. E, portanto, eu não sei se vocês sabem, mas os candidatos políticos e representantes políticos têm uma liberdade um bocadinho mais abrangente, precisamente por, nestas situações, poderem expor a sua mensagem política da maneira que entenderem. O que o tribunal acabou de fazer foi ordenar a retirada de determinados cartazes que afirmam que um grupo de pessoas na comunidade tem que cumprir a lei. Portanto, o tribunal está a dizer a André Ventura para cumprir a lei, retirando cartazes que dizem que uma determinada comunidade tem que cumprir a lei. Isto é absolutamente inacreditável. E, portanto, nós todos sabemos que há uma circunstância de exceção de determinadas pessoas que não cumprem a lei, parte desta comunidade. Não quer dizer que sejam todas, ninguém diz nada disso, mas que efetivamente há circunstâncias em que não a cumprem, precisamente em crimes que são muito característicos desta comunidade ou ilegalidades que são muito características desta comunidade e que não significa que seja a etnia. Ou seja, há determinadas práticas que são comuns e que são ilegalidades. Dou o exemplo, por exemplo, do casamento infantil. Há pessoas na comunidade cigana que dizem isso já não acontece hoje em dia. Há estudos promovidos pelo Estado português que demonstram que o casamento infantil ainda é um fenómeno em Portugal. Aliás, eu lembro-me, por exemplo, de André Ventura ter ido a uma feira na altura da campanha política para as autárquicas, se não me falha a memória, em que uma senhora da comunidade cigana que estava a vender alguma coisa, não sei se era frutas, o que é que a senhora estava a vender, e que dizia que isso era uma forma de estar muito mais decente, porque as mulheres que não são da comunidade cigana estão com muitos homens antes de se casarem, e portanto casarem-se antes dos 18 anos, leia-se menores de idade, era uma prática mais decente, porque as mulheres fora da comunidade estavam com muitos homens antes de se casarem, e portanto havia um grau de decência nessa prática, e portanto são os próprios a admitir. E agora que ninguém me diga que isso é uma prática comum em todo o país, porque não é uma prática comum em todo o país. Da mesma forma que na Suécia podemos observar determinados dados que demonstram que a imigração, nomeadamente vinda do Indostão, está a trazer muita criminalidade sexual, porque na Suécia o relatório anual da segurança interna discrimina precisamente os criminosos por nacionalidade e por origem. E portanto, que ninguém me lixe. Se nós apontamos factos e observamos padrões, somos racistas e xenófobos. Então, mas agora já não se pode falar em Portugal. Isto é uma brincadeira de todo o tamanho. Francamente, retirada de cartazes políticos. Ainda para mais por pessoas que evidentemente foram instrumentalizadas pelo Partido Socialista. Toda a gente sabe, até porque André Ventura revelou à porta do tribunal que uma das senhoras responsáveis por esta queixa ou era deputada municipal do PS ou era ex-deputada municipal do PS. Portanto, era uma senhora que evidentemente estava de alguma forma ligada ao Partido Socialista e que ninguém tenha dúvidas que estas associações estão sempre ligadas a determinados partidos que querem o ataque ao Chega e que querem... Aliás, porque estão a ver as sondagens para as presidenciais e as sondagens não estão muito agradáveis. Em causa estão os cartazes afixados para as presidenciais onde se lê os ciganos têm de cumprir a lei e outros com menção equivalente lê-se na sentença. O tribunal determinou ainda que os cartazes não sejam retirados se os cartazes não forem retirados no prazo de 24 horas, André Ventura terá que pagar 2.500 euros por dia em que os cartazes permaneçam afixados e por cartaz. O tribunal deu assim razão às 6 associações de ciganos que instauraram uma ação contra André Ventura que deu entrada no tribunal no dia 10 de novembro. De acordo com o Expresso, Ventura disse que iria respeitar a decisão do tribunal. O advogado Ricardo Sá Fernandes, que defendeu a ação interposta pelas associações, diz que esta decisão ajuda-nos a ter um país mais justo e decente e é uma vitória da resistência do povo cigano
cigano. Quando na Gulbenkian se fez uma exposição dizendo que os portugueses de hoje são responsáveis pela atual situação do país, não estaríamos nós a generalizar? Não seria uma generalização e um ataque aos portugueses, ou aí já ninguém quer saber porque os portugueses não são uma categoria minoritária de Portugal? Quer dizer, pelo menos para já, não é? É que a exposição na Gulbenkian foi muito clara. Dizia que os portugueses de hoje são culpados pela atual situação do Brasil. E portanto eu pergunto, os portugueses não é um grupo demasiado abrangente? Não estão a caracterizar, generalizando as pessoas? E aí já não houve nada que preocupasse o tribunal. A exposição manteve-se provavelmente financiada pelo dinheiro dos portugueses e que se lixe. Não é? Aí já não houve problema. Isto é uma brincadeira de todo o tamanho. Autenticamente, a política portuguesa transformou-se numa brincadeira de todo o tamanho. Na última sessão, André Ventura afirmou que este caso não passava de uma montagem política e que ser obrigado a retirar os cartazes seria um precedente gravíssimo para a política em Portugal. Percebe-se a léguas que a montagem que isto foi. Uma das ciganas era ou foi deputada municipal do Partido Socialista. Não houve efeito concreto dos cartazes. Eu também não gosto de muita coisa que vejo, mas chama-se democracia e liberdade. E, portanto, aqui depois tem a notícia de que não eram 5.000 euros, eram 2.500, porque aparentemente a SIC Notícias tinha-se enganado no valor. E, portanto, é um bocadinho isto. Quando é que vai entrar um processo em tribunal da exposição da Gulbenkian dizer que os portugueses atualmente são racistas, xenófobos, colonialistas e não sei mais o quê, e são responsáveis pela atual situação miserável do Brasil? Aí já não houve generalização, aí já não houve ataque à honra, aí já não houve racismo, xenofobia, o que quer que seja. Pelo menos eu acho que houve. E portanto, só que como nós não queremos saber, porque somos adultos crescidinhos e convivemos bem com a liberdade de expressão, porque aparentemente há pessoas que não convivem bem com a liberdade de expressão, aí pode-se fazer tudo. Pode-se vir para Portugal, profanar literalmente símbolos do cristianismo, que se lixe, não interessa. Pode-se vir para Portugal, fazer exposições na Gulbenkian, dizer que os portugueses são isto, aquilo e o outro. Aliás, o presidente de Angola fez isso e ninguém quer saber. Os colonialistas, os racistas, os xenófobos, aquela coisa toda. O Mamadou Ba pode vir para Portugal dizer morte ao homem branco, como se isso não fosse, enfim, uma expressão violenta que chegue para se pressupor um certo grau de violência muito maior do que dizer que a comunidade cigana tem que cumprir a lei, ou no caso do MRPP dizer morte aos traidores. Mas todas estas mensagens são ditas, e porque não são ditas por figuras políticas, ou porque são figuras muito queridas à esquerda portuguesa, aí já não acontece nada. Mas isto é a brincadeira de todo o tamanho, e que ninguém tenha dúvidas. Esta decisão do tribunal acabou de garantir a André Ventura o primeiro lugar no dia 18 de janeiro. E espero sinceramente que estejam satisfeitos com o que fizeram. Podem-se rir muito hoje, porque nem daqui a um mês vão ver André Ventura a passar à segunda volta em primeiro lugar e a festejar na cara de todos aqueles que hoje em dia estão a celebrar o fim da liberdade de expressão, pelo menos da parte política em Portugal. Isto é uma brincadeira de todo o tamanho, uma brincadeira sem precedentes em Portugal, pelo menos eu não tenho memória, corrijam-me se eu estiver enganado nos comentários, mas eu não tenho memória de qualquer precedente semelhante a isto, e andamos a brincar com a cara dos portugueses. E portanto, era isto que queriam, é isto que terão. Aparentemente o tribunal considera que nem toda a gente tem que cumprir a lei, e dito tudo isto, acabaram de adicionar uns quantos milhares de votos ao André Ventura. Parabéns, no dia 18 de janeiro vamos nos ver, pelo menos a celebrar o dia 18 de janeiro, que é um dia que vai ser muito bom, diga-se de passagem. Era isto que eu tinha para partilhar, fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.